Bom dia a todos. Vamos dar início. A gente teve algumas intercorrências ali, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente já vai começar. Entoando o corinho de número 731. Vamos ver em breve o Rei, vamos ver em breve o Rei, Cristo nosso Salvador, de todos o Senhor. 731. Ainda mais um corinho, 727. Vivifica a tua igreja, ó bendito Salvador, no poder da tua graça, dá-lhe mais do teu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. 727. Chorem não chegou ainda, né? A gente pode cantar um pouquinho. Agora passando para a parte dos hinos, o hino de número 416. Ó quanto desejo servir-te, Senhor, com voz mais alegre cantar teu louvor. Ó quanto desejo exaltar-te sem fim, porque no madeiro morreste por mim. 416.
Mais um hino ainda, 469. Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado, rico em bondade, grandioso em poder. És inefável, és infalível, jamais tem mudado. Como tu eras, sempre és e há de ser. 469. Foi pedido para informar que o nosso irmão Miranda, na sexta-feira, ele sofreu um acidente de moto, mas graças a Deus ele está bem, não foi nada muito grave, ele está somente com algumas dores, né, por conta da queda. Vamos estar lembrando dele em nossas orações. Gostaria de pedir a todos que se colocassem de pé e que o nosso irmão Luciomar, né, viesse aqui à frente e nos levasse uma palavra de oração, lembrando do Miranda e lembrando também do nosso irmão Oren, que vai dar continuidade no estudo na carta de Paulo aos 1 Coríntios. Santíssimo Deus e Pai, damos graças por esta manhã. Reconhecemos ser um privilégio imenso
reunirmos aqui como igreja, como filhos teus, amados, comprados pelo precioso sangue de Cristo, teu Filho, e podermos também cantar hinos que expressa do profundo da nossa alma sobre aquilo que nós temos experimentado na tua pessoa e na pessoa do Senhor Jesus. E como é bom saber que tu és fiel. Embora reconhecemos que muitas vezes somos infiéis, tu és aquele Deus que permanece fiel. E a ti, pois, seja toda honra e glória, porque de fato tu és o nosso Deus, o qual em quem nós temos crido. Nós estamos aqui reunidos para agora ouvirmos uma porção da tua palavra, a continuidade desses estudos do que Paulo escreveu à tua igreja em Corinto, e damos graças pelo esforço do nosso irmão Warren, e abençoe-o agora, nesta manhã, na continuidade desses estudos, que possamos aprender, e não somente aprender, mas aproveitar esses ensinos e colocar em prática nesta igreja local, em nossas vidas particulares. E lembramos dos jovens também que valorizem aquilo que estão recebendo para que alcancem uma maturidade espiritual, desenvolvam espiritualmente e sejam úteis ao Senhor. Queremos lembrar também das crianças, onde receber também ensinos da tua palavra. Abra suas mentes e corações para entender desde pequeno as verdades sobre a tua pessoa, a tua palavra, e na questão da redenção que há em Cristo, que desde pequeno sejam instruídos sobre essas verdades. Nós queremos lembrar de irmãos como nosso irmão Miranda. Damos graças pela tua proteção para com ele nesse acidente, e abençoe que suas dores breves sejam aliviadas e ele possa voltar às suas atividades normais, assim como também estar reunido conosco. Pedimos, portanto, essas bênçãos, damos graças por essa oportunidade e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje eu vou ficar devendo, né, o corinho das crianças, por conta do avanço da hora. Então, com muita atenção e reverência, vamos escutar a palavra através do nosso irmão Ori. Ok, muito bom dia. Mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos em capítulo 1, versículo 18. Vamos ler até o final do capítulo sem comentário. Esse é o pano de fundo de capítulo 2. Paulo está escrevendo de Éfeso para uma igreja que está vacilando muito, uma cidade inundada, uma cidade que adorava a sabedoria humana. Sabedoria humana. Ok? Aqui debaixo do sol. Ok? Pensamentos, ideias, conjecturas, criatividade, tudo que homem pode criar sobre Deus, deuses, sobre origens, sobre pecado, justiça, injustiça, sofrimento do mundo, sabe? Ideias e soluções sobre todas as questões debaixo do sol que podem existir, argumentos sem fim. Esse era Corinto. E muitos aqui vêm daquele meio, e muitos aqui agora estão sentindo a pressão. Uma cidade que só respeitava, só adorava, valorizava tanto, mas tanto, esta questão de sabedoria e filosofias humanas. A igreja está sentindo
tendo um complexo talvez de inferioridade, somente nós, e é muito simples, e eles têm esse argumento, e eles têm sabe? Eles são mais eloquentes, eles são mais inteligentes, eles têm isso, eles têm esse filósofo e aquilo, e nós temos Paulo, só Paulo. Estão começando a repensar o que aconteceu 3 ou 4 anos antes, quando Paulo estava lá e pregava o evangelho pela primeira vez. Alguém pode ligar o ar? Hã? Um dia desse faz a gente pensar, né? Mas então, a igreja está começando a repensar sobre o servo, sobre a mensagem, a simplicidade, sem muita eloquência, sem, sabe, ideias, uma mensagem clara, simples, básica. Estão começando a pensar, será que nós erramos? Será que nós não devemos mudar, melhorar? Mudar um pouquinho, ter outra ênfase, que não fala sobre o pecado do homem, que não fala sobre a condenação. Será que não devemos trazer e escalar no púlpito filósofos e sábios e eruditos e nobres, e é o que nós faltamos aqui. Nós podemos aumentar nosso número se a mensagem não fosse para os gregos e para os judeus tão louca, tão absurda, tão estúpida. Então, Paulo está escrevendo essas palavras para nós e para eles lá primeiro. Calma. É isso mesmo. Se vocês não devem admirar, se surpreender com o pensamento do mundo. É assim que eles pensam mesmo. E eu sabia quando eu cheguei que seria assim. Seriam poucos que iriam atender. Isso mesmo. Bem-vindo ao mundo real de cristandade, nesse mundo pervertido. Vamos lá, 18, 1 e 18. Pois a mensagem da cruz, aquela mensagem e tudo que envolve sobre homem e Cristo e a cruz, e Cristo sendo o Messias, o Cristo, o único Salvador, único meio da salvação, um judeu que foi crucificado, contado com os transgressores, que salvação vem por meio dele somente. Todas as outras religiões estão erradíssimas, falsas, mentirosas. A verdade, o caminho, a vida só se encontra nesse judeu que lá em Jerusalém, 30 anos antes, morreu numa cruz como um blasfemador, como um criminoso, como réu. Essa mensagem da cruz é loucura. Claro que é loucura. Para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos homens, ou dos sábios, quer dizer, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Eu estou lendo no NVI. Aí Paulo dá uma série de perguntas, cujas respostas são retóricas, tão óbvias. Onde está o sábio? Lá fora, e ele vai falar aqui dentro. Onde está o sábio? E onde está o erudito, o estudioso, o intelectual, o PhD? Onde está? Onde está o questionador desta era, que gosta de argumentar, debater? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo?
visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria, da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Loucura seria a opinião do mundo, né? Os judeus em Corinto e no mundo, sim, irmãos em Corinto. Eu sei o que vocês estão enfrentando da parte dos judeus. Eu sei o que vocês estão enfrentando da parte dos gregos, dos gentios. Os gregos sempre pedem, exigem sinais milagrosos. E os gregos vivem procurando sabedoria humana, né? Sabedoria humana. Nós, porém, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para esses judeus que querem poder e sinais, e é loucura para esses gentios que estão procurando sabedoria, e inteligência, e argumentos e debate. Eu sei. Paulo diz, eu conheço. Eu que cheguei um dia pela primeira vez em Corinto para pregar o Evangelho. Eu sei muito bem no ambiente. Eu sei muito bem no que vocês estão enfrentando aí em Corinto. Você acha que eu não sei? Foi justamente no meio de pessoas que pensam assim, que vocês que hoje fazem parte dessa igreja, foram salvos, foram convertidos, foram convictos dos seus pecados, que creram no Senhor Jesus. Olha o milagre da sua conversão, irmãos. Mas então, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, e eles são esses que foram chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele é tudo que o judeu quer. Na verdade, ele é tudo que o gentio quer. Eles vão achar na pessoa do Senhor Jesus. Por quê? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza, se Deus tivesse, né? O que o mundo está chamando de fraqueza, essa fraqueza do evangelho, da sabedoria divina, sabedoria que vem lá do alto. A fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha para lá, para cá, na igreja, olha no templo, para os outros irmãos, e leva sua memória lá atrás. Quando vocês converteram, poucos, mínimo, eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Não ninguém, mas poucos. Não tinha nenhum intelectual, nenhum erudito, mas poucos. Isso mesmo. Não é para surpreender, não é para ficar maravilhado. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Olha só. Mas Deus escolheu, lá em Corinto, no meio daquela multidão de milhares de pessoas e milhões de pessoas, Deus escolheu pessoas, o que para o mundo era loucura. Para quê? Para envergonhar os sábios. E ele escolheu o que para o mundo, para os outros coríntios, é fraqueza, para justamente envergonhar o que é, conforme eles, segundo eles, forte. E ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Os ninguéms, os Zé Ninguéms, os João Peões, os quem? Deus escolheu justamente o que para o mundo, não para ele, mas para o mundo, é insignificante, desprezado. O que nada é
que nem tem registro de nascimento, nem sobrenome tem, escravos, pessoas que vieram de guerras sabe, prisioneiros, pessoas que nem existem nos rolos lá no governo, socialmente, culturalmente, escolasticamente, intelectualmente, são nada, nem existem. Mas Deus escolheu. Essa é a sabedoria divina. Deus não faz coisas do jeito que o mundo faz. E vocês, irmãos, em Corinto, vocês terão que acostumar com esta realidade. A verdade é que ele nunca fez, Deus fez coisas lá no Velho Testamento, ele sempre usou poucas pessoas, uma nação pequena, Gideão, quantas vezes usou uma pessoa, usou uma dúzia de pessoas, usou uma minoria, usou uma ninguém para realizar sua vontade. Deus sempre fez assim. Isso não é uma novidade. Ele não escolheu o Império Romano para realizar a sua vontade. Ele escolheu uma naçãozinha desse tamanho. Desprezado, rejeitado, esmagado, cuspido. E vamos lembrar de orar por Israel, gente. Faz um mês já, né? E um pouco mais. Difícil, viu? Mas então, ele escolheu. Não foi por acaso. Não foi por nada. Esse é o desígnio de Deus. Esse é o plano de Deus. Entende? É uma coisa, ele fez deliberadamente. Ele quer mostrar para o mundo quem é grande, quem merece toda honra, toda glória. Ele vai fazer uma obra através de apóstolos, discípulos, através da igreja pequena em termos do mundo, para realizar sua obra. Para que o quê? Não tem como homem se gloriar. Não tem como a igreja dizer, nós fizemos em nosso poder, nossa, capacidade. Não. Deus faz coisas sempre do jeito que Ele vai receber toda honra e toda glória. O poder vai ser dele. A majestade vai ser dele. A glória vai ser dele. Não dos homens. O que ele fez? O que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para o mundo. Para reduzir a nada o que é. Supostamente, aparentemente é. A fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Salvação nos três sentidos, passados, presente e futuro. Para que, como está escrito, quem se glorie, ou quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E então, já comentamos, esse serve muito bem hoje para todos nós. Não devemos calar, não devemos pedir desculpas, perdão, não devemos ter vergonha do Evangelho, que somos poucos, que somos desprezados, que pessoas minimizam, entende? Pensa desta forma, os grandes, os nobres, os fortes desprezam, o que são poucos. O nome que eu estava querendo mencionar sobre um crânio, David Lennox. Veja aí no YouTube depois. David Lennox. Eu não sei se ele é físico ou matemático, mas ele tem escrito alguns livros sobre a questão de apologia, né? E muito bom. E tem muitos outros. Tem outros. Não, muitos não. Tem outros também. Mas eu prometi ligar para vocês 3 horas da madrugada para lembrar desse nome, lembra? Que eu não lembrei da hora.
Mas só lembrei hoje cedo. Ok, vamos lá. Vamos em capítulo 2. É uma continuação, não tem divisão. Esse é o pano de fundo, os grandes, pequenos, sabedoria de Deus, sabedoria humana. Ok? Quem Deus é, como Ele faz, como Ele trabalha, seus planos, seus desígnios. É tudo parte do plano dele. Ele vai ser glorificado nos poucos, nos pequenos, nos menor números, nos inferiores, nos desprezados pelo mundo. Ele vai fazer o seu grande trabalho. E o que nós vamos ver aqui em capítulo 2? Paulo era justamente um desses fracos, desprezados, Zé Ninguéms, João Peões. Justamente Paulo. O Senhor vai usar ele na sua fraqueza, nas suas limitações, vai usar. Mas quem vai receber a honra e glória pelo trabalho em Corinto, não vai ser Paulo, vai ser o Senhor. Não vai ser Apolo, não deve ser. Apolo não deve ser Cefas. Vai ser o Senhor. E Paulo tem medo que esses que estão dizendo, eu sou de Paulo. Negativo. Vocês estão esquecidos de como eu cheguei. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, 3 para 4 anos atrás, quando eu primeiro cheguei e contemplava essa cidade enorme, cheia de pecado, cheia de idolatria, cheia de filosofias, cheia de sabedoria humana, eu confesso, eu tremi. Eu não senti suficiente, eu não senti a pessoa certa. E já mencionamos Atos 18, onde o Senhor disse, eu estou contigo. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui. Está falando do passado aqui. Não fui com discurso eloquente, utilizando meu treinamento, meus poderes de argumentar, de lógica, de debater, aprendido lá atrás e praticado, né? Como fariseu, lá na escola, e aos pés de Gamaliel. Não. Contemplando a situação e a adoração total da cidade, de sabedoria humana, de filosofias, eu resolvi. Se eles são assim e eles querem assim, eu vou ser bem diferente. Eu vou me distinguir. Eu vou me separar. Eu vou ser totalmente diferente. Eu não quero chegar não quis chegar em Corinto e ser mais uma escolinha de sabedoria. Entendeu? Não, escola de sabedoria tem muitos, né? Falei mais do que 50, me parece a primeira vez. Não. Escolinhas de sabedoria, vocês não faltam. O que faltam é o evangelho, a verdade, sabedoria divina. Como ser salvo, como ser perdoado. Então, eu vou na simplicidade suposta da mensagem da cruz e Deus agindo por meio dele. Eu vou esconder o poder de Deus para a salvação. Os sábios, os grandes, os orgulhosos e arrogantes, eles vão desprezar. Eles não vão ter condições de entender, de avaliar, de valorizar. Eu vou esconder deles. Mas os preparados pelo Espírito, os que têm se humilhado, os que têm caído em si, os que têm calado as suas bocas, os que não têm mais confiança em si mesmo, os que não estão comprando e negociando mais, eles vão entender. Eles vão valorizar, eles vão abraçar, eles vão apropriar. Ok? Então, ele quis se diferenciar. Ele não quis que ninguém pensasse, eu sou da escola de filosofia de Paulo. Nada. Nada. Seria muito fácil, né, para os cristãos se camuflarem, né?
atrás de uma escolinha, mais uma. Oh, tá bom, então. Não. Eu sou cristão. Aquela história absurda, aquele acontecimento, você estava... Não tinha como esconder. Bom, eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, me destacando, entrando nas escolas e debatendo e saindo no jornal. Paulo debateu e ganhou de fulano e fulano. Não. Não foi assim. Não foi nada disso. Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria que é humana, né? Não. Utilizando todas aquelas técnicas e argumentos e ideias e sabe? Não. Para lhes proclamar o mistério, a mensagem de Deus. Pois eu decidi, deliberadamente, depois de ver a situação, os perigos, as tendências, o fluxo, as correntezas para lá e para cá. Não, eu decidi. Não vou entrar como mais uma escolinha. Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser justamente quem eles desprezam, quem eles detestam, quem eles odeiam, quem eles crucificaram lá em Jerusalém. Aquele de má fama para muitos, a não ser Jesus Cristo. E este, crucificado. E eu fui, e foi, né? Com fraqueza, com temor e com muito tremor entre vocês. E já notamos que Paulo sentiu inadequado, insuficiente, fraco. Quem sou eu? O trabalho é tão grande, e era tão grande sim, mas o trabalho é impossível. E era exatamente impossível. O que aconteceu em Corinto, quando aquele judeuzinho chegou lá, às sós, e alguns anos, dentro de poucos anos, uma igreja, não pequena, surgiu, plantada, baseada, começada, nada menos do que um milagre enorme. E Paulo sabe muito bem. Eu não estou dizendo para vocês aí em Corinto que eu cheguei cheio de mim, cheio de inteligência, cheio de jeitos, e eu vou fazer... Não, eu cheguei... O que eu estou fazendo aqui? O que vai acontecer comigo? Não vai dar certo. Então, Paulo chegou lá com toda fraqueza, dúvidas, temor e tremor. E por isso o Senhor falou, fique firme, estou contigo. Mas nós vamos ver, não foi Paulo que conseguiu tudo isso, foi outra pessoa agindo por meio. Mas Paulo chegou lá e apresentou para o Senhor sua fraqueza, seu temor e muito tremor, suas dúvidas, suas dificuldades, seus peixes e pães. E o Senhor fez uma grande obra por meio dele. Mas Paulo nunca teria condições de dizer, eu que fiz, eu que fui suficiente, olha só o que eu fiz. Não. Não escutamos. Ele não fala assim. Ele confessa com esses irmãos lá. Esses outros, eles são sempre suficientes, eles são poderosos, eles são inteligentes, mas eu? Minha mensagem, ele diz no versículo 4, e a minha pregação, meu estilo, minha maneira de comunicar e apresentar essa mensagem, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabedoria divina, sim. Verdades divinas, sim. Mas não aquelas ideias técnicas, maneiras dos outros, das escolas, dos filósofos. Não. Não foi. Não consistiu em palavras
persuasivas de sabedoria. Eu não cheguei lá conquistando com meus poderes, você fala oratórios, né? Não! Eu deixei de lado. O que eu quis que fosse preeminente era o Evangelho, a mensagem da cruz. Cristo e Ele crucificado. Nada menos, nada mais. Não existe mais. Eu não adulterei, eu não fingi, eu não misturei, eu não tentei. Não. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas que em demonstração do poder do Espírito. Não foi Paulo, não foi minha força, minha inteligência, meu conhecimento, meu estudo, meu preparo, meu treinamento. Não. Eu cheguei como ninguém, com nada, fraqueza, tremor, temor, mas cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, no poder do Espírito, orientado pelo Espírito, confiando plenamente, totalmente nele. Então, todo o sucesso, tudo que aconteceu lá foi uma demonstração do poder do Espírito, não uma demonstração do poder de Paulo. Para que a fé, versículo 5, que vocês têm, não se baseasse em sabedoria humana. Volta lá, lembra? Minhas pregações, minha mensagem. Como eu abordei, como eu cheguei, a base foi com, a demonstração de sabedoria, palavras persuasivas. Não, você lembra? O poder não foi meu, o poder foi do Espírito. Eu não quis que vocês se baseassem em mais uma escolinha, mais um argumento, mais uma ideia, mais um filósofo, mas no poder de Deus. Paulo não quis ser lembrado. Ele não quis, não sei se a palavra é assombrar, mas jogar uma sombra na mensagem da cruz. Para ele, a mensagem era tudo. O mensageiro era zero. Mensagem total. Poder do Espírito, poder de Deus. Fraqueza, temor de Paulo. Mas pães e peixes, tudo apresentado, tudo em submissão ao Espírito, e o Espírito agiu, e como ele agiu naquela cidade. E Paulo está dizendo, toda honra, toda glória é o Espírito, a Deus, a mensagem da cruz. Agora, nesta altura, 3 anos, 4 depois, não esqueça. Não se baseie em nada na minha pessoa, na minha capacidade. Não. Vamos lá. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria. Entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria desta era, ou época, ou mundo, ou dos poderosos, sabedoria, dos poderosos desta era, ou época, que estão sendo reduzidos a nada. Falamos sabedoria. Agora, você notou alguma coisa? Ele está no presente. Em versículos 1 a 5, ele estava falando do passado, quando eu cheguei em Corinto, e agora, hoje. E ele agora está no plural, não está? Nós. Quem seria nós aqui? Paulo, os outros apóstolos, os profetas. E quando eu digo profetas, você sabe, no primeiro século, o Espírito estava dando, o Senhor Jesus estava dando para a igreja homens com o dom de profecia. Pessoas que ele capacitou e pelas quais ele entregou para a igreja conhecimento que a igreja precisava, verdades, mistérios, nós vamos ver, ok? Não tinha o Novo Testamento para escrever, para ler.
Não tinha como, sabe, o pregador chegar aqui na frente e dizer, vamos hoje estudar 1 Coríntios capítulo. Não. Mas então de onde veio? Profecia. O Senhor providenciou, Ele cuidou da sua igreja. Sua igreja precisava de orientação, precisava de ensino, né? Oi, irmão. Obrigado. Então, o Senhor supriu, o Senhor cuidou da igreja, precisava. E Paulo está dizendo que nesta época presente, no ano 55, nós, os apóstolos, nós estamos recebendo diretamente de Deus revelações válidas, autoritativos, né? Authoritative. Eu olhei hoje cedo. Bom, de autoridade, né? Mensagens, verdades, ensino, doutrina original, diretamente da pessoa de Deus, por meio do Espírito, eles estavam recebendo esses ensinos. O que nós temos no Novo Testamento aqui, depois dos evangelhos, seriam justamente algumas dessas revelações. Justamente essas revelações. Agora estão escritas, recordadas, permanentes, completas. Hoje, o Senhor não está mandando mais revelações. Nada original, nada em adição, nem aumentando. Nada além, nada nova. O dom de profecia não existe mais. Existia quando havia uma necessidade, ele supriu pelos apóstolos e pelos profetas. Ok? O Novo Testamento sendo completo, tendo tudo que nós precisamos em termos de doutrina, a piedade, não está enviando. Nem profeta não está dando esse dom para ninguém hoje, nem em termos de nova revelação, e muito menos em termos de falar sobre o futuro. Você vai passar lá, quem está lá no, Mr. Igor está hoje lá na prova, não está? Hã? Uma hora. Então ele está como Paulo, tremor. Não é fácil não, né? Eu falo com pessoas em diversas partes do país e meu filho está tomando isso, minha filha está... Não é fácil. Mas então, não existe. Ninguém está falando, chegou a profecia agora. Um momentinho só. Seu filho vai passar. Existem pessoas se dizendo profetas, falando que você vai ser aceito e vai fazer medicina e você vai conseguir esse emprego e você vai ganhar na América. Tem pessoas falando? Tem? Claro que tem. E a falência e a falha dessas profecias é na faixa de quê? 90 para 120. Existe? Não existe. É blá, blá, blá. Não. Estamos aqui falando, Paulo, em 1 Coríntios 1, capítulo 2, estamos falando sobre uma época quando mistérios, doutrinas, verdades, sabedoria divina, sabedoria de Deus, estão recebendo. Não é aquela sabedoria do mundo, é outra sabedoria, outro ensino, outras verdades, mistérios. Vamos lá. Nós falamos, os apóstolos, nós falamos, e os profetas. Leia 1 Coríntios 14. Profetas provados, profetas, cobrados, profetas cujo ministério combinava com outras verdades que Pedro pregou, que Paulo pregou, que Apolo, entende? Eles tinham que escutar e tomar cuidado. Eles examinaram Paulo quando ele pregou em Bereia, né? E a pessoa que disse, eu sou profeta e vou pregar, não era a primeira vez que ele falou. Era a 20ª vez que ele falou. E toda vez a palavra doutrinariamente correta, doutrinariamente equilibrada,
encaixou perfeitamente com outras verdades reveladas. Essa pessoa tinha base, tinha nome, tinha confiança. E quando falava em nome do Senhor à igreja, porque esse é o trabalho do profeta, né? Ele fala da parte de Deus para uma necessidade aqui. Nós falamos da sabedoria divina de Deus entre os que têm uma certa maturidade, um certo desenvolvimento, um certo relacionamento com o Espírito, os que estão sendo ensinados pelo Espírito, os que estão obedecendo coisas já reveladas, já estão vivendo uma vida de maturidade, de comunhão, de obediência. Nós falamos uma certa sabedoria. Ele vai falar em capítulo 3, infelizmente, não era a maioria, né? A maioria, ele diz, ele não tinha como condições de falar com vocês como espirituais. O Espírito vocês têm, mas o Espírito não tem em vocês. Mas existiu alguns, e com essas nós falamos da sabedoria divina, entre os que têm, ou já têm, maturidade. Mas não sabedoria desta era, desta época, desse mundo, desse sistema de Corinto, dos filósofos. Não, dos seus raciocínios sem fim, e argumentos. Não. Outra sabedoria, que não faz sentido nenhum para eles. Mas é a verdade, é a palavra de Deus. Nós falamos não da sabedoria desta época, desta era, ou dos poderosos desta era, ou época, ou desse mundo, que ele diz, estão no processo de ser reduzidos a nada. Ao contrário, nós falamos, a sabedoria da qual nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava passado ao culto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória no presente e no futuro. Vamos ler um versículo que ajuda com essa palavra mistério. Eu já falei 2 semanas atrás, me parece. Quando lemos a palavra mistério, não estamos falando sobre coisa mística ou misteriosa. Estamos falando sobre alguma coisa que estava nos planos de Deus, na mente de Deus, nos propósitos de Deus, tudo pronto, mas Ele não revelou até a hora certa. E muitas verdades escondidas em forma de semente ou embrião no Velho Testamento estão sendo reveladas e explicadas, estão disponíveis agora na época dos apóstolos. Efésios 3, versículo 5. Espero que sim. Sim. Esse mistério, infelizmente, temos que entrar no contexto só para ilustrar essa palavra mistério. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações no passado. Mas existia. Estava nos planos, estava nos pensamentos, estava nos propósitos de Deus, sem dúvida. Mas não foi revelado. Deus não deu aos homens a conhecer. Mas, qual é a palavra? Agora. E agora é a época dos apóstolos para cá. Mas agora foi revelado pelo Espírito, e agora nós temos mais uma vez a necessidade do Espírito nessas questões de revelação, inspiração, iluminação, ok? Mas agora, Paulo diz à igreja em Éfeso, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos primeiro e profetas de
Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ok? Mistério. Essa é a verdade que o muro, né, a parede entre gentios e judeus um dia seria derrubada. Esta distinção seria um corpo, uma entidade, o corpo de Cristo. Sabe, quem no Velho Testamento diria, quem imaginava, lendo os Atos dos Apóstolos, Pedro vai lá na casa de quem? Cornélio. E a igreja lá, os líderes, os apóstolos lá em Jerusalém ficaram totalmente satisfeitos, né? Entenderam os propósitos de Deus, certo? Nada. Você foi na casa de um gentio e comeu? Que isso não existe, entende? Foi com muita paciência, muita calma, e Pedro dizendo, olha só, eles receberam o Espírito igual nós recebemos, meus queridos apóstolos. Lá no dia de Pentecostes, nós recebemos, eles também, prova, falaram em línguas como nós. Não tem como refutar, não tem como negar. Então, a liderança começou a calar sua boca, acabar com suas dúvidas, seus preconceitos, suas ideias de como as coisas sempre seriam. Ótimo, Deus vai salvar por meio de Cristo os judeus, maravilha. Os gentios também? Oh, não. Salvar, entende? Igual o brasileiro imaginando que Deus iria salvar um argentino. Não é possível. Vocês sabem, né, que os Estados Unidos, infelizmente, sofreu uma guerra civil terrível. Mas tem. E o Sul não imaginava, né, os cristãos no Sul não imaginavam que um dia Deus iria salvar pessoas do Norte. Sabe? O Norte entendeu que Deus estava com o Norte, né, para ganhar do Sul, e o Sul imaginava que Deus estava com eles contra o Norte. Ou os preconceitos, suposições, as ideias, nós e vós, e eles e nós, sabe? Quem é quem? Não, esse é um mistério, mas estava sendo revelado e compreendida e assimilado, né, esse mistério, nos dias dos apóstolos, nos primeiras décadas do Novo Testamento, né? E nós vemos e lemos em Atos várias e várias vezes, né? Vamos voltar para 1 Coríntios. Ao contrário, versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, divina, lá do alto. Não esse aqui que passa por sabedoria aqui no mundo. Outra coisa, outra fonte, outro conteúdo, outro pensamento. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordinou antes do princípio das eras para nossa glória no presente. Pentecostes para frente. Ele está revelando para quem? Os apóstolos, os profetas. Nós lemos hoje, em 2023, no mês de novembro, e nós imaginamos que ele está falando conosco. E ele está, mas de segunda mão, né? De segunda mão, no sentido de aplicação, ele está falando. Mas aqui ele está falando sobre Paulo, Pedro, os apóstolos e os profetas. Ok? Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, mistério.
o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Nenhum. De novo, eu entendo quem seriam esses poderosos? Ok, sábios quem? Saduceus, judeus, sinédrio, fariseus, certo? Eu li uma coisa, quando ele fala aqui sobre desta era, desta época, desse sistema mundial, eu li de uma fonte séria que ele está falando talvez sobre os demônios, sobre os poderosos do mundo, sabe, espiritual das trevas. Eu vou ficar com os saduceus judeus, pode ser? Aí. Fala de novo. Sim. Não, a base para pensar de toda forma, que são os líderes religiosos, os poderosos, os sábios, igual você gostei, né? Os sábios desta era. Ninguém reconheceu, ninguém viu, ninguém a não ser, né? Os fracos entenderam. Os 120 reunidos no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, né? Eles entenderam muita coisa, não tudo. Eles também não entenderam muita coisa, né? As mulheres, vendo onde o seu corpo estava colocado, né? Eles voltaram para casa para fazer o quê? Alguém lembra? Preparar almoço. Um chá. Para preparar o quê? Temperos. Coisas para embalsamar o corpo. Elas entenderam, os discípulos lá reunidos, elas correram lá, voltaram, os discípulos lá no caminho para Emaús, correram de volta para Jerusalém. Os irmãos entenderam que o Senhor Jesus iria ressuscitar? Ninguém. Absurdo. Não é possível. O corpo foi roubado. Vocês erraram. Vocês estão loucas. Mas eu não estou criticando, porque nós temos a palavra e olha tantas besteiras que nós temos no mundo chamado cristianismo, evangelicalismo e tal. Mas estou dizendo que os poderosos, não, ninguém. Nenhum desta era o entendeu. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Todavia, mais uma vez, Isaías 64, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou ou tem preparado para aqueles que o amam. Alguém já ouviu alguém citar esse versículo dizendo que não tem revelado, mas Deus tem preparado coisas incríveis para nós, mas eles não têm lido o versículo 10. Que diz o quê? Mas Deus tem revelado. Mas ele tem revelado. Mas a quem ele revelou? De novo, não está falando tanto sobre pessoas hoje. Também, mas de forma secundária. Ele está falando sobre os apóstolos, os profetas, os escritores do Novo Testamento, os que estavam ministrando a palavra, a revelação, ensinando a igreja naquela época. Mas Deus o revelou a nós, apóstolos, por meio do Espírito. O Espírito está sempre no meio de revelação, não está? O Senhor Jesus falou em João 16, vocês sabem, mas ele, outro Consolador, quando ele vem, ele chamou ele o Espírito da verdade.
Ele falou, ele vai te guiar em toda a verdade, ele vai fazer você lembrar. Entende? Ele sempre trabalha com a verdade, a palavra, revelação. De começo até o fim, no Velho Testamento, revelação para os apóstolos foi envolvido, foi por meio do Espírito. E nós hoje, o que nós temos aqui foi o Espírito que inspirou. E nós vamos ver, nós temos condições de entender o que está escrito por meio do Espírito, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa milagrosa. Vamos terminar aqui, 11 horas. E vamos dar continuidade aqui depois, no versículo 10 para frente. Notando o ministério, a função, o papel do Espírito nesta questão de revelação, mas também em termos de iluminação. Uma pessoa salva lendo, ok? O natural não aceita. A pessoa salva, mas com o Espírito, mas não cheio do Espírito, não andando no Espírito, também não vai entender, não vai valorizar, não vai ter condições de avaliar. Então, leia aí a parte do Espírito, a parte de Deus e a parte, nossa parte, ok? Que Deus possa nos ajudar. Irmãos, obrigado pela atenção. Lembrando de orar pela nação de Israel nessa hora, sim, como falamos, e também o que está em muito falta esses dias, na atmosfera. Chuva. Chuva. Não tem chovido. Uma boa, né? Uma boa, dá para, sabe, melhorar a superfície, mas em termos de, né? Milho, soja, café, muito pouco. Vamos orando também pela chuva. Muito bom, né? O Sóstenes me pediu para passar também um relatório a respeito daquele projeto do Wesley sobre as Bíblias para enviar para o Nordeste. O Sóstenes disse que foram arrecadadas 20 Bíblias e uma quantia de R$330 em dinheiro para ofertar para o Wesley com esse propósito de comprar Bíblias para distribuir lá no Nordeste, onde ele tem evangelizado. Então, para encerrar, pensando na grandeza do Evangelho e como o Evangelho ele é além daquilo de ser agradável à nossa mente ou à mente do mundo, sendo algo que para os outros é loucura e insanidade e fraqueza, mas para nós é uma força, sendo uma resposta, né? Qual é a nossa resposta diante disso, que é o nosso dever de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho para pessoas que ainda não o conhecem, né? Então, cantar o hino de número 411. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? 411.
mais uma vez, já agradeço a todos pela presença e gostaria de pedir que todos se colocassem de pé e que o nosso irmão Joezer encerrasse com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai querido que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por ter esse privilégio nessa manhã. Reconhecemos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender, ó Pai, com o nosso irmão Oren, a carta aos Coríntios, os primeiros capítulos, ó Pai, falando daquela igreja, e que se aplica muito bem aos dias de hoje. Pai, que possamos tirar exemplos para a nossa vida, ó Pai, colocar em prática. Oramos, Senhor, pela nação de Israel, aquele povo, ó Pai, o qual está sendo afligido pelos terroristas, ó Pai, o grupo do Hamas, outros mais também, Senhor. Que ali, ó Pai, possa haver paz naquela terra. Sabemos, ó Senhor, que tudo isso é mostrando que tudo está chegando ao fim, o tempo está se findando, ó Pai. Que possamos não ser negligentes, ó Pai, como os fariseus, os principais daquela época, ao tempo de Jesus, ao tempo de Paulo também, mas que possamos, ó Pai, ter os corações quebrantados e, ó Pai, vidas transformadas, ó Pai, para que possamos esperar brevemente o nosso Rei que voltará. Assim oramos, ó Pai, agradecidos, pedimos a Tua proteção, a Tua paz para conosco essa tarde, nos leva em segurança. Assim oramos também, ó Pai, pelo nosso irmão Miranda também, cuide dele, recuperação dele também, ó Pai, que logo, logo ele possa estar conosco, ó Pai, trazendo assim também a sua família. Pai, agradecemos pela vida dele, sua família, que tem sido uma bênção nessa igreja também. Oramos, ó Pai, agradecidos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, lembrando das nossas próximas reuniões, às 7h, reunião de oração, e às 7h30, pregação do Santo Evangelho. Para essas, estão todos convidados. Então, em nome da igreja local, eu desejo a todos um bom dia e bom restante de tarde também.